Olá a todos, sou Luiz Souza. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso treinamento de CIPA e vamos estar falando sobre o módulo novo, módulo novo voltado para assédio, que começou a valer em março de 2023. Então o assunto assédio é um assunto que não é tão novo, mas ele hoje, a partir do mês de março, passou a ser uma atribuição do membro de CIPA. Então vamos lá, o assédio. Então, os assuntos que nós vamos estar tratando aqui desse módulo: o objetivo, a introdução, fundamentação, definições, tipos de assédios e estatísticas, obrigações da CIPA quanto ao assédio e a conclusão. Então o objetivo: prevenção ao assédio passa a ser uma função obrigatória da CIPA nas empresas. Confira o que mudou para a CIPA em relação ao assédio e quais as práticas as empresas devem adotar. Então é importante se saber que precisará ser adotado algumas práticas, procedimentos, de repente criar peso para esse tipo de assédio, a comissão que vai fazer esse julgamento, analisar uma série de pontos. Eu acredito que a CIPA ela não pode ser um organismo de julgador disso tudo, porque a norma também não fala, mas ela tem que estar em todo o processo envolvido, porque isso tudo são assuntos muito delicados e tem que ser tratado com muito cuidado, com muita atenção, ok? Então, seguindo em frente, a introdução. A finalidade do legislador, como está aqui no nosso slide, foi estabelecer normas e medidas claras, visando um programa de conscientização, bem como controles rígidos e mais eficazes de combate ao assédio, cujas denúncias nos últimos anos sofreram um aumento significativo. Então, nós vamos estar também verificando o que as estatísticas com fontes confiáveis têm apresentado acerca do assédio, não só a nível Brasil, mas a nível mundial também. Uma outra coisa importante nisso tudo é que as constantes mudanças. Então a gente sabe que sempre a legislação está mudando, está sempre mudando, às vezes por força internacional ou até interna nossa, mas de qualquer forma a mudança faz parte do nosso dia a dia. Quem não está pronto para a mudança sabe que vai ter problemas. E esse assunto assédio, ele passou a ser obrigação da CIPA. Então, são em função das constantes mudanças. A importância da CIPA, vale a pena ressaltar que a CIPA foi colocado isso para a CIPA também ajudar, porque ela tem um papel muito importante, um papel social muito importante, a CIPA. Então, membro de CIPA, eu já fui secretário de CIPA, já fiz muitas inspeções em conjunto com a CIPA no campo, mesmo sendo profissional de segurança, mas hoje a gente entende que a CIPA, não de hoje, desde muito tempo, que a CIPA é um organismo extremamente importante dentro das empresas. E isso visa também a questão da humanização do trabalho. A humanização traz consigo também o respeito, as condições adequadas, humanamente falando, também o próprio respeito. Então está humanizando o trabalho. Fundamentação. Então a fundamentação é extremamente importante. Como diz nesse slide, o que diz a legislação sobre assédio? Na consolidação das leis de trabalho, CLT, não consta um dispositivo específico disciplinando a forma de prevenção e combate ao assédio. Entretanto, o ato imoral praticado pelo empregado pode ser configurado como incontinência de conduta e, dependendo da gravidade, acarretar rescisão contratual por justa causa, conforme no artigo 482 da CLT. Então, mas de qualquer forma, agora, como houve mudança, agora a CIPA passou a estar nessa atuação, isso passa a estar, de certa forma, vinculado também à CLT. Então, no Código Penal consta o crime de assédio sexual, praticado por superior hierárquico. A pena para esse tipo de delito vai de 1 a 2 anos de detenção. E se for contra menor, a pena é elevada em até 1/3. Então, você vê que se vem criando legislação para tratar esse tipo de situação. A lei número 14457, de 21 de setembro de 2022, instituiu a prevenção ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho. Então, já em 2022, quer dizer, no segundo semestre, ali em setembro, já teve essa certa mudança na legislação para que possa ser atendida.
Então, em vigor, em 20 de março, a portaria MTP número 42/19 de 2022, que, entre outras medidas, muda a nomenclatura da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Aqui já está falando da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, que mudou o nome, passando a ser Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Então, em 20 de março. A partir de 20 de março, as CIPAs devem estar nesse enquadramento. A inclusão do termo assédio reforça a obrigação da comissão com a prevenção da situação e também das empresas de adotarem algumas práticas de prevenção de assédio moral e sexual. Antes de citar quais mudanças foram estabelecidas pela comissão, o primeiro passo é entender o que configura o assédio. Então a gente vai estar falando aqui, certo? Mas eu mostrei no slide anterior essa lei, está aqui, ó, 4.219 de 2022, 4.219, 20 de dezembro de 2022. Então ela diz o quê? 1.4.1.1. As organizações obrigadas a constituir CIPA nos termos da NR5 devem adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e as demais formas de violência no trabalho. Então está falando objetivamente do assédio sexual, mas também está falando de outras formas de violência. Então a gente vai estar aqui falando não só do assédio sexual e moral, mas também outros tipos de violência. A inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas. Então isso aí já, a gente viu lá a lei voltada, que a CLT já fala, tem esse aqui que é mais recente, 2022, a portaria 4.219 envolvendo a CIPA, e, dando continuidade, todas as empresas obrigadas a constituir CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente ao Assédio, Prevenção ao Assédio Sexual, têm até o próximo dia 21 de março para se adequar à Lei 14.457 de 2022, que alterou a CLT. Então a gente falou no início que não tinha contido na CLT algumas punição para incontinência, né, de um empregado. Mas aqui já fala na Lei 14.457 de 2022, que alterou a CLT, a Consolidação da Lei de Trabalho, e conferiu assim a responsabilidade de adotar ações mais coesas e necessárias para a prevenção e combate a qualquer forma de violência, incluindo assédio moral, sexual, que os funcionários possam sofrer no ambiente de trabalho. Então vamos lá, pessoal. Isso tudo é uma coisa mais que a gente já viu que está responsabilizando a CIPA. A CIPA tem que estar em todo esse processo, mas não quer dizer que ela vai tratar minuciosamente tudo o processo. Então só as empresas têm que fazer seus procedimentos. Tem empresas que já existem canais de ouvidoria que, de certa forma, também são denunciados assuntos dessa natureza, mas é importante a CIPA estar ciente de todo o processo, ver procedimentos criados pela empresa. Isso não é um trabalho para somente a CIPA fazer, envolve uma equipe multidisciplinar, psicólogos, gerentes, né, cargos elevados dentro da empresa, até os próprios empregados como todos, a CIPA, né, que é representante do empregador e do empregado, está em todo esse processo, assistente social, profissionais da área de segurança, tudo no âmbito da sua autoridade, para estar criando essas regras, esses procedimentos, até onde pode vir o nível de confiabilidade, de confidencialidade e tudo isso, né? Quem que pode tratar determinado assunto, até que ponto. Então isso tudo tem que ser estabelecido pela empresa. Então o que era antes, aí aqui continuando o segundo parágrafo, o que era antes facultado às empresas torna-se uma obrigação legal já a partir de 21 de março de 2023. Quando aquelas com CIPA obrigatórias estarão sujeitas à fiscalização e eventual autuação. Bom, de qualquer forma, a gente sabe que algumas questões estão sem estar muito claro na NR5, mas a gente pode interpretar, porque tem coisas que a norma permite interpretar, tem coisas que você não tem como não dá para interpretar, porque está bem claro, está bem objetivo. Mas a norma também fala da CIPA, mas também fala do profissional indicado, né? O representante para a CIPA. Representante para a CIPA não, representante para a NR5.
Então, esse representante da NR5 precisa fazer o curso, né, da NR5, para atendimento de CIPA, mas ele também precisa atender esses requisitos, atender essa realidade, mesmo que não tenha uma CIPA, mas tem esse empregado que é indicado pela empresa para tratar dos assuntos da NR5, ele vai precisar também estar com toda essa informação e dar os devidos tratamentos necessários. Ok, pessoal? Tá aí? Então, dando continuidade, definições. Agora vamos ver aqui o que o dicionário fala sobre a definição do assédio. Então, o dicionário Oxford fala aqui, o que é assédio? Operação militar, ou mesmo conjunto de sinais ao redor ou em frente a um local determinado, estabelecendo um cerco com a finalidade de exercer domínio. Então, isso é uma definição do assédio de uma parte dele. Agora, a outra parte, eu falo que figurado, insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constante em relação a alguém. Então, a gente já sabe que está dentro do contexto, tem tudo a ver essa questão do assédio, né, o nome assédio. Essas imagens que eu coloquei aqui foi só para dar uma ideia, assédio moral, né, mostrando aqui a pessoa gritando agressivamente com a sua equipe, o outro fazendo cobranças, de repente metas impossíveis, né, chicoteando as pessoas. Né. Aqui vocês decidem ou ficar na caixa ou fazer faculdade. Né. Então, aqui mostrando também uma imagem feminina, né, que a gente pode pensar, a gente fala do assédio, sabendo que as mulheres em si são as mais assediadas, mas também pode ter o inverso, né? Em algum local, uma mulher também que assedia os seus empregados, né, que sejam homens. Aqui está mostrando também a acusação, culpando, né? Outro, a exclusão, né? Um outro aqui na imagem de cima mostrando como fosse um prego, né? Quer dizer, martelando a pessoa. Então, isso tudo são imagens que dão uma ideia em desenho, né? Uma imagem mostrando o que é o assédio. Aqui mostrando também o assédio sexual. Então, primeiro foi mais assédio moral, aqui assédio sexual. Só botando a mão, aí, encostando na pessoa. Então, vocês estão vendo aqui ainda atrás, né? Então, você observa que é botando a mão, olha só. Então, isso tudo pode se caracterizando assédio.